entre o entardecer e a noite. Capítulo 3. Entre protocolos. O mês avançava em Rio Branco sem pedir licença. O calor da tarde ainda insistia quando Renan saiu da sala de reuniões e percorreu o corredor estreito da sede regional da Aurora Outdoor Group. O prédio era simples, mas limpo, funcional. Nada ali o distraía, e ainda assim ele não conseguia se concentrar como de costume. Renan chamou o gerente local, apressado. A Luane ficou responsável por alinhar com você os próximos passos. Achei melhor vocês conversarem a sós. Renan assentiu. A sós. Era uma decisão lógica, e ainda assim sentiu uma resistência estranha, quase física. Luane aguardava numa pequena sala de apoio, sentada à mesa, com o notebook aberto e alguns papéis organizados ao lado. Quando ele entrou, ela ergueu os olhos com naturalidade, sem surpresa. "Posso?" perguntou ele, apontando para a cadeira à frente. "Claro", respondeu. Renan sentou-se. O silêncio que se instalou não foi constrangedor, mas não era confortável. Ele percebeu isso com irritação. Silêncios sempre lhe pareceram neutros. Aquele não. "Quero alinhar expectativas." Começou direto. "Essa conta é sensível. Não tolera ruído nem improviso." Luane assentiu lentamente. "Eu entendo", disse. "É por isso que prefiro deixar tudo claro agora." A forma como ela falava era precisa, mas não rígida. Não havia tentativa de agradar, nem de confrontar, apenas presença. Renan cruzou os braços. "Você parece confortável com decisões que a maioria evitaria." Luane pensou por um instante antes de responder. "Confortável não é a palavra", disse. "Eu só aprendi que algumas decisões precisam ser tomadas mesmo quando a gente não tem certeza absoluta." Renan a observou com mais atenção do que gostaria. Reparou no cabelo preso de forma simples, nos traços delicados que não pediam validação, na postura ereta sem esforço. Nada nela correspondia ao tipo de pessoa que ele estava acostumado a respeitar. E isso o incomodava profundamente. "Você não teme errar?" perguntou. Luane sorriu de leve. Não era um sorriso de charme. Era quase um reconhecimento. "Temo. Mas errar sempre foi menos assustador do que não tentar." A resposta foi simples demais. Direta demais. Renan sentiu algo se deslocar outra vez. "Você fala isso com muita facilidade", comentou num tom que não chegou a ser crítico. "Não é facilidade", corrigiu ela com calma. "É prática." Houve um breve silêncio. Renan desviou o olhar para a janela. Do lado de fora, o céu começava a mudar de cor, pesado, sem promessa de alívio. Aquela cidade parecia funcionar em outro ritmo, e ele não gostava de ritmos que não controlava. Sentiu uma leve curiosidade sobre ela, mas não era sobre trabalho. Tentou sufocar aquele sentimento. "Você sempre foi assim?" perguntou, antes de pensar se aquela pergunta era necessária. Luane o encarou por um segundo a mais do que o habitual. "Assim como." "Calma", respondeu ele, "mesmo quando a pressão é grande." Ela deu de ombros, num gesto pequeno. "Acho que sim. Sempre tive mais coisas para resolver do que tempo para me desesperar." Renan assentiu, mas algo dentro dele se fechou. Aquela resposta não era corporativa. Não era estratégica. Era pessoal demais. Eles alinharam mais alguns detalhes e Renan não conseguia parar de observá-la. A forma como ela estava focada, como pegava uma mecha do cabelo que insistia em cair no rosto. Tudo o fazia pensar que seu controle escapava entre os dedos. Levantou-se. "Certo, amanhã revisamos o cronograma", disse, retomando o tom profissional. "Obrigado pelo tempo." Luane fechou o notebook, se levantou e, confusa, ergueu os olhos. "Qualquer coisa, é só me chamar", disse. "Estou por aqui." Ela saiu primeiro, sem hesitar, sem olhar para trás. Renan permaneceu parado por alguns segundos. Não sabia exatamente o que o incomodava.
Apenas sabia que não gostava da sensação de ser visto sem ter sido analisado. Naquela noite, já no hotel, tentou trabalhar. Abriu relatórios, respondeu mensagens, organizou mentalmente decisões que sempre vinham com facilidade. Mas o silêncio não obedecia. Pensou no jeito como ela falava, no fato de não tentar impressioná-lo, no modo como sustentava o olhar sem desafio, no desconforto que isso lhe causava. Renan fechou o notebook com mais força do que pretendia. Aquilo não fazia sentido. Ele não perdia o controle assim. E ainda assim, pela primeira vez em anos, percebeu que algo estava começando fora de qualquer protocolo. Capítulo 4. O que ele não sabe nomear. A noite caía cedo naquela cidade. Rio Branco não trazia descanso. Renan caminhava pelo estacionamento da sede regional com a sensação incômoda de que o dia não tinha se fechado direito. Havia reuniões suficientes, decisões tomadas, pontos resolvidos. Ainda assim, algo permanecia aberto. E ele odiava pendências. A equipe vai se reunir ali na esquina, comentou o gerente local, tentando soar casual enquanto passava por Renan. É coisa simples. Se quiser aparecer... Renan quase recusou por reflexo. Não costumava misturar trabalho com qualquer outra coisa. Ainda assim, algo o fez hesitar. Algo diferente, estranho, como se estivesse à espera de alguma coisa que não sabia nomear. Sem saber o que fazer com aquele conflito silencioso, acabou cedendo. Convenceu-se de que era apenas uma decisão racional. Afinal, como CEO, deveria conhecer os funcionários que trabalhavam na filial. Vou passar lá depois. Respondeu, seco. O lugar era simples. Mesas de plástico, luz amarelada, vozes misturadas ao som distante da cidade. Nada ali combinava com ele. Renan percebeu isso imediatamente. E também percebeu quando Luane chegou. Ela não entrou chamando atenção. Simplesmente surgiu, como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. O vestido leve, azul escuro, acompanhava seus movimentos com naturalidade, como se tivesse sido feito para ela. E os cachos soltos desciam pelas costas sem qualquer esforço de exibição. Conversava com duas colegas, sorrindo pouco, de um jeito contido, quase enigmático. Ainda assim, ou talvez por isso, algo nela o alcançou. Renan sentiu o peito contrair de leve, num impacto silencioso. Observou de longe. Viu quando o garçom se inclinou um pouco mais do que o necessário ao falar com ela. Quando um colega se aproximou demais ao explicar algo banal. Quando o outro, que parecia ser o gerente local, riu alto demais de um comentário que não fora tão engraçado. Luane não percebeu nada disso. Ela ouvia, respondia, sorria por educação. Estava presente, mas não disponível. Renan reconheceu aquilo e não gostou do quanto reconheceu. Quer alguma coisa? Perguntou Arthur, gerente de finanças, que surgira ao seu lado. Não, respondeu rápido demais. Ele não conseguia tirar os olhos da cena que se desenrolava à sua frente. Luane ergueu os olhos por acaso. O olhar dele se encontrou por um instante. Não houve surpresa no dela. Apenas reconhecimento. Um aceno breve, educado. Renan desviou o olhar primeiro. Sentiu uma irritação crescer, silenciosa, sem alvo claro. Não tinha direito algum àquilo. Não havia motivo. Ainda assim, algo nele reagia como se houvesse. Quando Luane se levantou para ir embora, um homem a acompanhou até a calçada. Renan não ouviu a conversa, mas viu o gesto. Ele falou algo. Ela respondeu com um sorriso gentil e um leve movimento de cabeça, recusando. Renan apertou a mandíbula. Ela é assim mesmo, comentou o gerente, sem notar nada. Todo mundo gosta dela. Nunca a vi ceder para alguém. Renan reteve apenas o início da frase. O resto se perdeu no ar.
Aquelas palavras ficaram ecoando, insistentes, como se tivessem sido ditas apenas para ele, todo mundo. Naquela noite no hotel, Renan tentou correr na esteira para dissipar o incômodo. A música alta não ajudou. O corpo estava cansado, mas a mente insistia. Pensou nela de novo, no modo como parecia não saber o efeito que causava, no jeito como não ocupava espaço. E ainda assim ocupava. Aquilo não era desejo, não ainda. Era algo mais difícil de admitir, perda de controle. No dia seguinte, a reunião começou cedo. Luane chegou pontual, com a mesma calma de sempre. Sentou-se à mesa, abriu o notebook, pronta para trabalhar. Antes de começarmos, disse Renan, interrompendo o fluxo natural. Quero revisar uma decisão sua do mês passado. Ela o encarou, atenta. Claro. Ele expôs o ponto com precisão excessiva. A crítica era válida, mas o tom estava mais duro do que o necessário. Luane ouviu sem reagir. Você discordou de mim ontem, completou ele, sem perceber que se referia a algo fora do ambiente profissional. Luane franziu levemente a testa. Ontem, na reunião, corrigiu ele, seco. Ela pensou por um instante. Discordei da abordagem, respondeu. Não da intenção. O silêncio que se seguiu foi desconfortável para todos, menos para ela. Renan sentiu o olhar de alguns gerentes se mover entre eles. Aquilo nunca acontecia. Ele sempre controlava a sala. Continue, disse por fim. Luane apresentou a solução com clareza, sem confronto, sem defesa, como se nada estivesse fora do lugar. E isso o atingiu mais forte do que qualquer oposição direta. Quando a reunião terminou, Renan permaneceu sentado por mais tempo do que o normal. Observava Luane guardar suas coisas, conversar brevemente com alguém, sair. Ela não olhou para trás. Renan apoiou os cotovelos na mesa, fechou os olhos por um segundo e passou a mão pelos cabelos, tentando organizar os próprios pensamentos. Como aquilo tinha acontecido com ele em tão pouco tempo? Aquilo precisava parar. Não fazia sentido. Não era racional. Mas, enquanto tentava se convencer disso, já sabia. O desconforto não vinha dela. Vinha do fato de que, pela primeira vez em muito tempo, algo escapava à sua lógica. E tinha nome, rotina, voz calma e um silêncio que o desorganizava. Se você está gostando de acompanhar essa história, deixe seu like e compartilhe. E me conta aqui nos comentários o que está achando. Até a próxima!